perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Isso aí. Então, a gente agradece a presença de todos, né, para esse Evangelho no Lar. A gente combinou já há um tempo de fazer esses evangelhos, de levar nas casas, né, do pessoal do grupo, para que a gente inicie, né, não só uma confraternização, mas uma confraternização estudando um pouco mais do Evangelho de Jesus, um pouco mais da doutrina espírita, né, e levar isso para as famílias. A gente, já na semana passada, já faz um tempinho que a gente tinha marcado, não deu para fazer, né, por causa da chuva forte, a gente remarcou para hoje. Mas a gente queria, né, ter esse encontro aqui, em primeiro lugar, até pelo pai e pela mãe, pela Nani, que estão frequentando a doutrina espírita, estão frequentando o Círculo da Luz, ao menos no passe, né, indo lá, entender, conhecendo um pouco mais da doutrina espírita, e trazer esse evangelho aqui para que eles pudessem depois fazer também. E nós também fazermos isso ao menos uma vez por mês, né, o grupo se reunir, ou uma vez a cada 2 meses, claro, uma vez por mês às vezes vai ser pesado, para criar o hábito de fazer o evangelho e de confraternizar com as famílias. Esse evangelho assim já é feito em vários grupos, né? Tem o grupo da Ana Paula, o grupo da esposa do Fábio, que era o grupo do Fábio antes, né, que faz. Hoje até eles estão fazendo, né, o evangelho final. A Ana Paula veio aqui, né, não pôde ir lá. A Liana também não pôde, né, mas aí o Fábio veio aqui. E assim a gente criar esse hábito, porque o estudo do evangelho, por mais difícil que seja a gente colocar em prática, vai fazendo com que a consciência desperte, vai fazendo com que a gente fique mais voltado a entender Jesus e querer viver, né, aquilo que ele ensinou para a gente. Então a gente faz, né, o evangelho com uma garrafa de água, né, um jarro de água na mesa, para que a gente fluidifique essa água. A gente faz a leitura do evangelho, uma prece inicial, como é feito os evangelhos, como a gente prescreve, como a doutrina, como o movimento espírita prescreve. Só que aí a gente faz uma confraternização, um café depois, para conhecer exatamente mais profundamente as famílias, né?
sei que muita gente, né, a Simone não pôde vir, né, a Gislaine trouxe o marido, mas a gente está aqui como família também, né? Tá a minha sogra, tá a Ana Paula, tá até o Luke gritando. E aí a gente, né, faz isso exatamente para criar esse hábito, trabalhar em nós esse hábito, que é o hábito do estudo, o hábito do despertar da consciência, vai fazendo com que a gente entenda melhor o que a doutrina espírita nos pede, que nada mais é do que a lembrança do Evangelho de Jesus e a vivência desse Evangelho. A gente sabe a dificuldade que é para nós, ou ainda nesse estágio que a gente está, de entender e de viver, né, nesses altos e baixos da nossa vibração. É o meu filho que está chegando. Do nervosismo, dos momentos em que a gente fica mais tenso, né, que desce, cai a vibração, e que a gente precisa entender isso, né, como um tropeço, levantar e dar continuidade à vida, né, e aprendendo sempre com esses erros para não mais cometer. Então nós vamos iniciar com a prece do Pai Nosso, né, que todo mundo conhece. A versão espírita é a versão que está no Evangelho de Mateus, logo depois do Sermão da Montanha. Então não tem muita diferença da versão católica, né? Só em vez de perdoar as nossas ofensas, a gente fala perdoar as nossas dívidas, né? O resto é praticamente igual. Então a gente inicia elevando os nossos sentimentos, buscando sentimentos bondosos, de calma, de tranquilidade, de paz, de espírito, de alegria, né? Lembrando a música, né? A oração de São Francisco de Assis, que é belíssima, é profunda e que lembra exatamente os exemplos de Jesus. E a gente inicia então: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Então, tinha pensado no Evangelho, na linha de sequência que a gente está fazendo, e aí eu pensei em não fazer aleatório, mas sim fazer a sequência. Nós estamos estudando o capítulo 5, fazer o capítulo 6, os itens 1 e 2 do capítulo 6, que é bem pequeno, mas que tem uma profundidade de mensagem que serve para todos nós. É bem interessante, bem importante para os dias atuais. Normalmente a gente pode fazer ou abrindo aleatoriamente, ou fazendo uma sequência do primeiro capítulo. Aí fica a critério de cada família fazer esse evangelho na sua maneira. Mas como nós estamos terminando o capítulo 5, eu pensei em fazer então o capítulo 6, o comecinho do capítulo 6, isso no nosso grupo de estudos, né? Então, o capítulo 6 tem como título Cristo Consolador. E ele, né, como subtítulo é O Jugo Leve. A maioria já deve conhecer que é um texto tirado do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. E diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. São palavras de Jesus, né, escritas pelo evangelista São Mateus, né, que está no capítulo 11. Então, brando e pacífico,
brando e humilde de coração. Esse era Jesus falando. É só para ver a diferença, a distância que a gente está de ser brando e humilde de coração. Principalmente eu, né? Brandura é comigo mesmo. Quem me conhece. Mas um dia, né, a gente vai. Quem quiser sentar. Eu vou ler só o comentário. É um evangelho pequeno. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor, lhe diminui o amargor. Por isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, se a gente observar tudo que Jesus nos ensinou, tem como base exatamente a vivência desse amor e dessa caridade. A brandura com que ele tratava as pessoas, com que ele entendia as pessoas. E a humildade, não, mesmo sendo Jesus, toda a grandeza de um espírito elevadíssimo, ele não se considerava melhor do que ninguém, assim, ajudava quem podia ajudar. É o exemplo para a gente, mas principalmente de entender a nossa necessidade de se aproximar dele. Porque quem não tem nenhum tormento nesse mundo, quem não tem uma dúvida, quem não tem um sentimento negativo ou uma sensação ruim, ou mesmo uma aflição pesada, todos nós passamos por grandes dificuldades, ou estamos passando. E a gente precisa então ter como base esse ensinamento, de que não somos apenas essa existência material, que estamos aqui para aprender, para crescer, somos espíritos imortais, temos Jesus, o grande exemplo, para que a gente viva cada vez melhor. Com um pouco de dificuldade para falar, diferente de como a gente está no centro espírita, em casa, assim, na casa dos pais, é um pouco mais complexo, mas vou tentar não ser tão profundo na doutrina espírita e ser mais evangélico mesmo, mais dentro do que Jesus ensinou. E o jugo, por exemplo, é mais conhecido aqui por canga, é aquela canga que se juntava numa junta de bois, que cangava o boi para ele carregar um peso. Na época de Jesus era assim também, só que muitas vezes não era bois que eram que tinham essa canga para levantar peso, eram as pessoas mesmo. Então botavam essa coisa para carregar, muitas vezes água, dos dois lados, carregava aqui atrás e era um peso que eles tinham que carregar. Então, nesse evangelho, Jesus está pedindo para que a gente não tenha como jugo, quer dizer, como peso nas costas, as coisas materiais. Para a gente não ficar tão apegado a esses sofrimentos materiais, às dificuldades materiais. Mas lembrar de Jesus, que passou por coisas pesadíssimas, mas tinha a certeza da vida eterna. Ele tinha como base que ele não era só aquele corpo. E isso que ele passava para a gente. Então, buscar Jesus é buscar os ensinos dele sobre a paciência, sobre a tranquilidade, sobre essa paz no coração, mesmo quando se está enfrentando, está passando por grandes dificuldades, que seria esse jugo da matéria, esse peso das coisas materiais. Às vezes são coisas que a gente é obrigado a passar por necessidade de crescimento espiritual.
E às vezes são coisas que a gente escolhe passar por orgulho, por egoísmo, por não conseguir perdoar, por não conseguir entender, por ainda ter esse atraso, né, na evolução, no progresso espiritual. E a gente precisa então passar por isso para despertar o espírito, para despertar a nós mesmos a consciência de que somos mais. E aí procurar Jesus, procurar os ensinos dele de uma maneira profunda, do perdão, né, para não ter mágoas, para não ter o orgulho pesado, do auxílio mesmo a quem está em necessidade, e entender as pessoas de uma maneira mais humana, né, que todos são humanos, todos erram, todos se equivocam, e aí a gente ter essa humildade de perceber que nós também erramos e que precisamos das mesmas possibilidades que todos para continuar na jornada. É um evangelho curtinho, mas é bem interessante, porque ele traz uma mensagem positiva da gente não se sentir sozinho, saber que Jesus, que a espiritualidade está conosco sempre, e sabendo que aquilo que a gente passa tem uma razão de ser e uma razão de nos melhorar, de nos despertar muitas vezes para um entendimento mais profundo do que nós somos, né? A gente sabe da gente mesmo, né, de cada dificuldade que cada um passou, mas às vezes as outras pessoas não sabem disso, né, e a gente não precisa falar, e sim aceitar, entender o que cada um já passou e talvez ainda vá passar nessa existência, mas que deve continuar sempre tendo Jesus como guia, como exemplo máximo de enfrentamento de qualquer dificuldade na caminhada. É basicamente isso, mas é claro que está aberta, né? O Evangelho não é uma pessoa que fala, senão vira uma palestra. Então é para todo mundo conversar, todo mundo falar também. Né? Então está aberto, né? Para Fábio, principalmente. Sérgio, tem uma passagem aí no segundo item que tu lês, que para mim toca muito. E eu lembro a frase de Emmanuel, mentor espiritual do Chico, que dizia, né, que a fé em Deus e a certeza na vida futura, elas seriam suficientes para a gente passar por qualquer problema que possa existir na nossa vida. Então, a gente, através do estudo, através dessa crença, através dessa... Eu comento sempre, eu uso a palavra construção, mas é onde tu vai encontrar esse Deus justo e bom e a gente não ter dúvida sobre a questão futura, a nossa vida futura, a gente consegue levar de uma forma bem diferente todos os problemas que a gente tem. É difícil? É. Né? Aquela história, quando a gente está no olho do furacão, muitas vezes a gente não consegue raciocinar. Muitas vezes a gente não consegue colocar ali, à frente de tudo, o nosso raciocínio lógico e dizer assim, mas Deus está aí. Né? Tem Deus, tem a vida futura, tudo que eu estou passando aqui não é para mim sofrer simplesmente, é para mim aprender, para mim evoluir, para mim progredir, para mim ser melhor. Então tem um sentido. A gente sabe que é difícil, mas se a gente não tiver esse conhecimento, mesmo nas horas em que aquela poeira baixa, a gente não vai conseguir tomar as decisões certas, e aí muitas vezes vai levar a uma questão de um inconformismo, né? Algo até de dizer Deus não é justo. Então eu valorizo muito a doutrina espírita na minha vida porque ela me ajudou demais em relação a isso. Né? Ela me resolveu assim enigmas que eu tinha da minha vida, digamos assim, os problemas que eu tinha passado, em que eu dizia, poxa, né, que Deus é esse? Que Deus é esse que a gente começa, a vida termina e tantas diferenças. Nenhum começa igual. Né? Desde a questão da família, uma família construída, uma família forte, uma família que seja uma família amorosa e aquela que nem teve pai e mãe. E aí, que Deus é esse? E aí vem a doutrina espírita, nos traz essa questão toda, vem esse texto de Jesus, né? Essa fala de Jesus trazendo para nós que o jugo ele é leve, ou seja, a observância da lei, das leis de Deus, as leis naturais, muitas vezes é a gente que acaba pelas questões de matéria, como diz o Sérgio, né? Acaba se perdendo, acaba se abatendo demais e esquecendo da nossa origem, do nosso futuro, onde, por mais que seja um problema enorme, e volto a repetir, eu não estou minimizando os problemas, eu sei que quando a gente está aqui, né,
a panela ferve, como diz o André Trigueiro, é as questões que a gente está recebendo, essas pancadas no dia a dia, mas essa fé na vida futura e em Deus, ela vai dar força para que a gente consiga compreender, que a gente consiga tirar o melhor das experiências que a gente está passando. Porque como, de certa forma, tocou o texto, não é só sofrer. A gente sabe, sofrer, bem-aventurados, aflitos, serão consolados. Não adianta ficar chorando. Agora, ali está chamando aqueles que souberam sofrer, que souberam lutar contra, que tentaram melhorar, mas que, como fala a questão da oração de Francisco de Assis, tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. Tem coisas que a nossa iniciativa vai ter uma relevância e vai poder mudar, outras não, mas a gente sabe que mesmo nessas existe uma mensagem, existe ali Deus por trás, querendo que a gente aprenda, a gente cresça e que seja melhor a cada dia que passa. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Teve eu não sei se foi o momento espírita de ontem ou de hoje, e eu achei bem legal porque ele falou essa questão dos apóstolos estavam no barco com Jesus estava dormindo calmo e veio, né, a tempestade e os apóstolos estavam com ele ali, e eles ficaram naquela agonia, né, quando a água ferve a gente fica naquela agonia, e eles estavam com Cristo do lado deles, e eles ainda não conseguiram manter a calma, tiveram que acordar Jesus para Jesus acalmar tudo, e aí eles se sentirem seguros, né? E ali também falava, a gente não precisa acordar o Cristo, mas se for para acordar ele, que seja, né? Porque na verdade Jesus, né, nunca deixou de estar com a gente, ele está com a gente o tempo inteiro. A gente é que tem que ter a fé e passar pelas coisas tentando perceber o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa melhorar. Não é em vão que a gente passa por tudo, né? Tem um ensinamento, e ele está sempre do nosso lado. Então, se a gente for acordar ele, que seja para perguntar, né, o que eu posso fazer para melhorar, me dar força, né? Vamos seguir comigo para eu não cair, né? Porque lá na frente a gente vai... Acordar a gente mesmo, né? Que às vezes a gente não está desperto para aquela... Vamos primeiro nos acordar, né? Despertar. Essas coisas que acontecem normalmente é um despertar nosso mesmo, né? Que a gente às vezes está adormecido só pensando em coisas materiais, em coisas do dia a dia, de hoje. O que é que eu vou fazer, como eu vou resolver isso. E às vezes não tem resolução, como o Fábio falou, a gente tem que entender, absorver. E trazendo, né, Sérgio, se perguntar, mas o teu, quando eu falei a palavra enigmas, podia ser, não ser a melhor, mas assim, o Espiritismo te explicou? Não explicou. Mas ele me deu base para entender o seguinte: existe um propósito, existe algo lógico e racional por trás disso. Eu ainda não entendi, e não importa, porque para mim o que é importante nesse momento é saber conduzir dentro da situação, é ter a certeza e a confiança em Deus na vida futura e fazer uma melhor, né? E saber que tudo que aconteceu tem um propósito, não veio por acaso, não é algo que simplesmente chegou lá num sorteio e disse, aqui, não, existe algo que eu tenho ali para estar buscando conhecimento, aprendizado e muito mais aí para que isso realmente tenha um propósito, né, tenha sido válido nessa existência. Vamos agora fazer uma mentalização por essa casa aqui, né? Pelos que moram aqui, o pai, a mãe, o Edson, a mãe, os cachorrinhos do sítio, o Sandro, a Morgana, a Catarina e a Helena, né? E pedir, né, que essa casa, né, esteja sempre em paz, né? Tenha a presença de Jesus e da espiritualidade amiga sempre aqui, auxiliando, trazendo energias positivas, trazendo tudo que é necessário para esse crescimento espiritual de todos nós, tanto os que moram aqui como nós que aqui estamos também,
que estejam com cada um, derramando essas energias positivas, cuidando para que cada um siga o seu caminho, trilhe a sua jornada de uma maneira sempre protegida, sempre com Jesus em seus corações, sempre com amor, que é a base de tudo que Jesus nos ensinou. A gente pede que a espiritualidade fluidifique essas águas aqui colocadas, né, na mesa, que traga os medicamentos que são necessários para os problemas não só físicos, mas principalmente os problemas espirituais, trazendo as benesses, as energias da espiritualidade que nós tanto precisamos para o nosso dia. E a gente pede aquilo que podemos pedir, que é paciência, tranquilidade, forças, coragem, para que sigamos exatamente buscando cada vez mais sermos pessoas melhores e espíritos melhores. Nós agradecemos a presença da espiritualidade amiga aqui conosco, lembrando que quando uma ou mais pessoas, duas ou mais pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, Ele estará entre nós. Ele está entre nós. Tendo certeza disso, nós vamos meditar agora, escutando a música que o Zé Carlos trouxe. Tivesse mais uma música. O Senhor está presente em sua vida. Ele quer te revestir de esperança. Lança fora todo o mal que te aprisiona. E nas trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. Um caminho certo te conduzirá. Vinde à luz, saia dessa escuridão. Vinde à luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desista da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu planto e do teu coração. Se caís, Ele te levantará. O Senhor é piedoso e compassivo. Os teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. O caminho certo te conduzirá. Vinde à luz, saia dessa escuridão. Vinde à luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desista da jornada, e a bênção do
tendo esses sentimentos elevados, o coração repleto de esperança, né, como a música traz, buscar essa luz, como que é o grande ensinamento de Jesus, né, que a gente sempre repete, que é a vivência plena da caridade, do amor ao próximo. E sabendo que cada um de nós tem dificuldades que a gente vai enfrentar e vai tentar melhorar. Senão, a gente sabe que muitas vezes não é em 1 ano, 2, mas que as coisas vão se melhorando à medida que a gente vai se esforçando. Né? Então, vamos terminar com o Pai Nosso, depois a gente toma um pouquinho da água fluidificada e depois a gente vai para o café, né? Que é o principal, né? Um horário certinho, 4 horas. Não era para ser, mas na cabeça da gente ele já está louco para. A matéria fala mais alto que o espírito. Né? A gente coloca o espírito primeiro, né, na oração, na prece, no evangelho, mas a confraternização também não deixa de ser parte dessa necessidade de crescimento espiritual. Então vamos, com os nossos sentimentos elevados, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos juntos, como irmãos, fazendo esse evangelho no lar. Sabendo das nossas necessidades, a gente faz os nossos pedidos e oramos por tudo aquilo que a gente traz em nossos corações como necessidades de melhoramento e de mudança. E a gente sabe que Jesus não nos desampara, que a espiritualidade amiga caminha conosco, nos auxiliando naquilo que é possível. E nós temos a força de vontade e o esforço para colocarmos em prática o que nós precisamos fazer. O entendimento, o perdão, a compreensão, tudo isso faz parte do amor ao próximo e da caridade. E é isso que a gente precisa construir, desenvolver em nós mesmos. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou e nos exemplificou. E a gente encerra com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Amém, né? Que é a mesma coisa. Só de falar em hebraico, né? Amém, que assim seja. Só assim, a mesma palavra. É isso. Vamos pegar um pouquinho de água aqui para.
Deus.